Muito bem, seja todos muito bem-vindos ao DoniCast Alta Consistência. Hoje vocês vão se surpreender com a convidada que eu tenho aqui para lá de especial. Bom, DoniCast, quem nos acompanha sabe que fala sempre sobre, né? São os pilares que compõem a vida de qualquer pessoa, que é a espiritualidade, saúde, trabalho árduo com alta consistência. Então, durante todo o podcast aqui desse nono episódio, nós vamos estar aí entrando nesse assunto de espiritualidade, de saúde principalmente, e também de trabalho árduo. E hoje o tema é pra lá de bacana, de legal, tem a ver com a vida moderna, tem a ver com longevidade saudável, com peso, com ganho de massa muscular. Essa pessoa que está aqui, já vou dar um spoiler aqui, é uma médica. Olha só o currículo dela. É uma médica, opa, peraí que o Lucas já me confundiu aqui. É uma médica que é formada pela Universidade Uninove, se formou em 2012, fez residência clínica, em clínica médica, especializou-se em nutrologia, possui formação pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Conquistou o título de especialista em nutrologia. É bom diferenciar isso, porque existem os pós-graduados, existem os especialistas naquele segmento, naquilo que escolheu. Atualmente está concluída a formação em medicina do estilo de vida. Gente, hoje todo mundo acha que vive, mas sobrevive. Então, quando a gente tem um profissional deste gabarito para poder nos direcionar, é muito bem-vindo. Então, vamos receber aqui nada mais, nada menos do que doutora Mariana Mármora. Palma para ela! Doutora Mariana, seja muito bem-vinda ao DoniCast Alta Consistência, onde nós vamos passar aqui uma hora e pouquinho, num papo bem legal, bem descontraído, onde nós vamos trazer o assunto de hoje, que é sobre longevidade saudável, sobre vida saudável, né? Então, a palavra é com você e fica à vontade. Oi, Donizete, muito obrigada pelo convite. Gente, é um prazer estar aqui, porque o Doni participou muito enfaticamente do começo da minha carreira, até ali o meio, né, Doni? Acho que até hoje participa bastante. Sim, sempre, né? E eu aprendi muita coisa com as fórmulas do Doni, com as aulas que ele dá no centro de estudos dele. Então, para mim é um prazer estar aqui, eu estou muito lisonjeada e vamos bater esse papo aí que vai ser um bolão. Hoje a gente tem muito para falar aí de medicina do estilo de vida, que são os pilares aí do seu podcast, que além de toda a medicina a gente aborda sono, espiritualidade e solidão. Então tô pronta aí pro seu papo reto. Vamos para essa bola para lá e bola para cá. E o tema hoje, né, que o apresentador aqui acabou não falando, mas é sobre emagrecimento, o tema propriamente dito, tá? Emagrecimento, transtornos alimentares, medicina do estilo de vida. Tudo isso com alta consistência, e a gente já coloca aqui que alta consistência é você ser, além de ser consistente, fazer coisas com alta consistência. Quando você começa inconsistente, alta consistência, começa a sobrepor aquilo que você já vem fazendo com maestria, você assim vai treinando quem você vai se tornar, que é autoconsistente. Ou seja, tudo aquilo que você constrói internamente, nada externamente vai influenciar, porque você já sabe o que você quer, já tem direção e tudo mais. Isso é muito importante na construção de uma identidade. Doutora Mariana, então já vamos iniciar. Eu até preparei aqui algumas perguntinhas para poder aí estar te colocando. Então vamos lá, Mariana. Quando eu li o seu currículo, uma frase me chamou muita atenção. Você escreveu assim, que percebeu que pequenas mudanças diárias agregariam muito valor ao tratamento e abraçariam também melhor o paciente. Eu gostaria de começar por essa reflexão e você fica à vontade porque o palco é seu. Então, Doni, quando esse ano eu decidi fazer MEV, né, a escola MEV Brasil, que é a Medicina do Estilo de Vida, foi porque eu achei que estava na hora de entregar mais para o meu paciente de emagrecimento, entregar mais para o meu paciente na menopausa, entregar mais para o meu paciente do ganho de massa. Por quê? Eu atendo aqui em São Paulo, em bairros que são
super burburinho, que são super corridos, que são super trânsito, que a maioria dos meus pacientes trabalha em grandes centros aqui, em grandes bancos, empresários, e eu precisava ancorar ele não só na medicação, mas sim na mudança de hábitos. Então, eu via muito paciente dependente de estimulantes para sobreviver à rotina árdua. Eu via muito paciente que precisava sempre de remédio para dormir, não conseguia tirar. E a mudança de hábito, ela ficava sempre para trás. Então, com a MEV, eu consigo abraçar o meu paciente, porque a gente consegue completar o tratamento e entender ele melhor, né? Hoje a gente consegue mandar um plano para esse paciente responder, um questionário. Eu consigo tangibilizar com a MEV as mudanças do meu paciente. Então, isso faz total diferença no meu tratamento hoje. Então você está me dizendo aqui que não basta usar as canetinhas mágicas, né? Tem que mudar, então, aqui. São os hábitos. Então, nessas pequenas melhorias, você pode citar algumas melhorias que a pessoa possa fazer todos os dias, de repente, usando esses comportamentos para se transformar e ser uma nova pessoa, uma nova mulher ou um novo homem, poder olhar no espelho e falar assim: nossa, eu vejo hoje brilho no meu olhar, eu sou uma nova mulher, eu sou um novo homem. Tudo isso vem de todos os ensinamentos, não só da mudança de hábitos, mas também de prescrições, né? Seja das substâncias da canetinha ou outros suplementos, enfim, medicamentos, enfim, dentro da sua conduta médica. Então, você está dizendo que essas melhorias vão fazer muita diferença ao longo de um tempo? Com certeza, com certeza. Hoje, o que a gente vê é muitas pessoas querendo chegar em algum lugar, mas não tem propósito, não sabem onde elas querem chegar. Então, a gente vê muito paciente, muito cliente, né, Dona, em estado de contemplação. Eles contemplam a mudança, mas eles não conseguem colocar ela em ação. Então, quando eu atendo o paciente hoje, um hábito inegociável, por exemplo, para mim é o sono. Sem sono, você vai ficar mal-humorado, você vai ficar enfesado, você vai ficar o tempo todo irritado com os outros, você não vai produzir, você vai ficar com déficit de atenção, né? Então, o sono é a primeira coisa que num tratamento nutrológico ele é inegociável e em todos os outros tratamentos das outras especialidades também, gente. É um pilar aí de vida. E quando a gente fala, você fala de estilo de vida, está falando de hábitos, né? Sim. Isso é muito importante, porque nós acreditamos que nós somos aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. E, na verdade, isso é um conceito Limitante. de uma forma errada, na minha opinião, e também na opinião da ciência, da neurociência, né? E quando a gente fala de mudança de hábitos, nós estamos também falando, que é uma das pautas aqui do Donicast Alta Consistência, na verdade é um dos pilares, né? Que é a espiritualidade, né? Porque não adianta nada você controlar todo o seu mundo externo, na verdade você não tem controle sobre o mundo externo, mas sim do seu mundo interno. E para os seus pacientes, com relação a isso, com relação à espiritualidade, com relação a tratar dentro dessa mudança de estilo de vida, faz parte você, tipo, quando a gente fala de espiritualidade, é bom dizer, eu sempre falo em todos os podcasts, vou até falar aqui novamente, que espiritualidade, gente, não é a religião em si. A religião, ela faz parte da espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que vem de dentro. A religião, ela vem de fora. Então, por exemplo, dentro de uma conduta médica, como a doutora Mariana Marbora aqui está falando, tenho certeza que ela vai falar isso agora, qual que é a espiritualidade, por exemplo, a minha espiritualidade, que eu gosto muito, é a minha corrida de rua. Essa é a minha espiritualidade. A minha música, eu gosto de ouvir música. O meu tênis, eu gosto de tênis. Ah, eu vou até uma igreja de uma forma contínua? Não, mas eu tenho a minha referência da minha vida, que é um ser supremo, que é Deus. Então, doutora Mariana Marbora, então com relação a isso, a espiritualidade, já que a gente deixou aqui claro para a nossa audiência o que é espiritualidade, o que é religião, que é uma coisa que vem de fora, que tem doutrinas, tem dogmas, para os seus pacientes, você costuma dar esse caminho aí para ele cuidar dentro dele? Porque ele vai ver a mudança ali no corpo através das picadinhas, ou através do suplemento. Mas e dentro, a cabeça, como a gente falou antes? E a espiritualidade, ela está ligada diretamente a isso, né? Sim, com certeza. A espiritualidade, ela é um pilar da MEV. Nas consultas de nutrologia, às vezes no consultório, eu não consigo abordar na consulta de emagrecimento. Mas esse paciente, eu já vou ali identificando pilares, identificando se ele é um paciente para o acompanhamento de MEV.
né? Que o acompanhamento é totalmente diferente de consulta. É pegar o paciente pela mão e ir mudando cada coisinha. A espiritualidade, ela é um pilar maravilhoso, porque ela está muito ligada ao nosso propósito. Por que você está acordando todo dia? A espiritualidade, ela vai vir daí, a sua forma de fé. Eu, doutora Mariana, eu tenho a minha fé, que eu pratico muito ativamente. Mas a fé é o seu acreditar. Acreditar no seu poder maior, na sua conexão com uma energia que te potencialize. Então, eu estimulo o meu paciente a procurar essa fé e a fazer essas conexões e a dar caminhos para eles. Vai ser a meditação? Vai ser lá na corrida que você vai escutando um podcast que fale sobre fé, igual você falou que é a sua maneira de exercitar? Eu não sei. A gente vai conversar e achar o melhor. Mas a gente precisa ter esse pilar muito consolidado, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. E é aquele paciente que fica patinando no consultório, né? Que tem muitos. E aí nenhum médico resolve a vida dele. Ele fica pipocando também de médico em médico. Um é bom porque fez aquilo, o outro é bom porque fez aquilo outro. Mas a fé já sempre dizem, conhece-te a ti mesmo, né? Então, é isso que a gente trabalha também dentro do consultório. Olha, o se conhecer. Se conhecer, eu acho que isso aí é muito importante. Agora, só pegando um gancho sobre o que ela falou sobre fé, porque talvez ela vá receber lá alguém, e a gente sempre ouve, mas eu não tenho fé. Você sabia que a fé, ela é treinada? Você treina a sua fé? Não tenho fé nisso, você pode treinar a tua fé. Então, tem aquelas pessoas, porque as pessoas, na maioria, elas acreditam naquilo que elas veem. Ou seja, a doutora Mariana está lá fazendo um tratamento de emagrecimento, a pessoa vê que o corpo dela está mudando. Ela acredita que ela está vendo. Então, se você está vendo, você ainda não está com a sua fé. Você não está trabalhando do outro lado, você está trabalhando naquilo que você está vendo. Porque a maioria das pessoas, elas acreditam naquilo que elas veem. Então, se ela não tiver, por exemplo, aplauso, não tiver palco, não tiver dinheiro, não vê o corpo mudando, elas não acreditam. Então, elas acabam fazendo o quê? Abandonando, né? Abandonando no meio do caminho. Então, isso que você está colocando, essa questão de estudar estilo de vida saudável, isso é muito importante. Mas qual que é o grande desafio, eu acredito? Aliás, eu vou deixar você responder essa. Qual o grande desafio para você com o seu paciente com relação a mostrar para eles que esse outro lado é tão importante ou mais importante do que aquela suplementação, aquela picadinha que ele está levando? Como convencer e como mostrar isso, já levando em conta aqui que as pessoas acreditam naquilo que elas veem. Eu acredito que isso aqui que funciona mesmo que eu emagreci. Mas não esquece da base, da estrutura, né, doutora? Qual que é o seu desafio? O que você vai fazer para convencer e mostrar para essas pessoas que isso é mais importante do que a própria picadinha? Quando você me falou aí da fé, de acreditar, o que vem muito na minha cabeça, né, historicamente, a gente não falando de religião, é a passagem onde Jesus Cristo está no mar, está chovendo, os apóstolos estão no barco e eles ficam com medo quando Jesus vem se aproximando do barco, pensando que é um fantasma. E Jesus fala: Pedro, vem, sou eu, não temam. E Pedro vai caminhando até Jesus, mas uma hora ele olha para o mar, teme e ele começa a afundar. Então, eu sempre falo para o paciente que ele tem que ir colocando na cabeça dele quais são os objetivos. Eu tenho que achar no meu paciente um vínculo, Doni. Eu tenho que ver qual é o valor do meu paciente ali na consulta. Às vezes a canetinha não vai ser valorosa para ele. Então, antes de você iniciar a sua conduta, você vê quem é o teu paciente. Sim, Qual que é a ideia? Qual que é o faço o objetivo screening dele? nele. Para ver se ele tem um paciente que fala: não, eu quero emagrecer naturalmente. Aí eu tenho que explicar todo o conceito de obesidade, porque às vezes, se a gente tem a doença, não tem como emagrecer naturalmente. Só 5% da população mundial emagrece. Não dá para ancorar qualquer tipo de tratamento na medicação. Né? Porque tem muito paciente que o valor do paciente, quando ele usa a canetinha, às vezes a gente nem começa de primeiro. O valor dele, a canetinha diminui o valor do emagrecimento para ele, porque ele acha que ele ainda não está conseguindo, porque ele tem crença limitante. Então, primeiro eu mostro trabalhar essa questão cerebral do dele, comportamento. o comportamento dele é importante ter o time. e ter um time.
E depois entrar com O que a gente medicamento. peca muito, a galera que começa a nutrologia hoje, a gente vê muito médico, é perder o time do paciente. Tem paciente que chega pra mim, eu não tô fazendo exercício. Eu vou falar pro paciente, vai fazer sim agora, hoje, pronto. Não, Não vai resolver, não. vai ser na hora que ele virar a chavinha, a gente vai virando as chavinhas Aos juntos. poucos. Por isso que nenhum tratamento é igual o de ninguém, né? Tem pessoas que chegam muito na consulta te perguntando da medicação, mas o que que você me promete? Quanto tempo que eu vou fazer? Depende da sua entrega, que é 50-50, É o sempre. famoso milagre, né? É, não Tem milagre, não existe existe. pílula Tudo é mágica. processo, não Tudo é existe. processo. Tudo é processo. E principalmente no emagrecimento, que é a minha especialidade forte, é longitudinal. É para sempre, às vezes. Lógico que eu não quero ver meu paciente todo mês sempre. Eu quero que ele venha depois a cada 6 meses, eu quero que ele venha depois a cada um ano, mas eu quero que ele saiba autogerenciar a saúde dele. Tem a Esse consciência. poder que eu quero entregar para o meu paciente, para ele não ficar dependente de mim e de ninguém nunca. Porque é Que o ele que seja sempre que ele faz. autocontrole, ele faça o seu autocontrole. É, que ele se autogerencie, que ele saiba que quando as coisas estão indo bem, quando tá mal, quando eu tenho que acionar meu médico, quando eu tenho que acionar meu psiquiatra, quando eu tenho que viajar para relaxar. E às vezes é dar mesmo. Às vezes ele está fazendo coisas lá na casa dele, por exemplo, quando a gente fala aí, a pessoa é totalmente sedentário, né? Não tem o hábito de academia, não tem o hábito de correr, como a gente corre, ou de caminhar. Às vezes ele já está fazendo algo, né? Tipo, caminhada, subir essa escada. Só isso aí já tem estudos que comprovam que a pessoa já perde caloria pra caramba com relação a isso. Muito. E como você falou, pequenas melhorias, que é o que faz parte aqui também é uma das pautas aqui, essa subida, essa descida de escada, essa caminhada dentro de casa mesmo, né? Essa coisa bem tranquila, leve, isso já é um passo muito importante para depois talvez evoluir, começar a aumentar mais rápido, correr, enfim. Total. O Ou paciente mesmo sai da, academia. da pré-contemplação para ir para ação. Cara, é um 80% aí quase de certeza que você vai ter sucesso com esse paciente. É, Ele vai virar a chavinha. é uma das coisas que eu gosto bastante é de método. Porque o método, ele é previsível. E quando você coloca o método com previsibilidade, né, eu tenho inclusive um método assim, que o paciente já sabe o que ele vai fazer em determinado tempo, ele já tem lá. E com o tempo ele vai fazendo o quê? Vai virando exatamente essa chave aí que você falou, vai mudando aqueles hábitos arraigados, né, profundos lá que estão na vida dele, que achou que ele é daquele jeito, que ele não muda, que tem que ser daquele jeito. Mas Sim. quando ele começa a fazer aos poucos, essas pequenas melhorias aí que você está falando, ele vai se transformando aos pouquinhos, né? Tem até acho que é James Clear, se eu não me engano, que é, não sei se é Hábitos Atômicos, quando esse aí que é, seja todos os dias 1% melhor, Sim. tá? Então é isso, é um pouquinho esse 1%, que no final de um ano você vai estar 37 ou mais vezes Exatamente. melhor do que era. É o que você me falou agora, desse seu método. Métodos e acompanhamentos, eles são diferentes porque tem pacientes que não funciona a consulta. Não. Qual que é o sentido do paciente dele passar comigo Tem que hoje pegar nele e falar, voltar vai. daqui 30 dias? Ele vai esquecer uma medicação que ele pode estar com constipação e ali ele não fez. Ele pode esquecer de tomar um remédio crucial ali que ele não prestou. Tem muito paciente que chega na consulta e tá variando ali, não tá com um problema emocional, ou às vezes tá muito nervoso. Já chegou paciente que eu tive que parar e falar assim: você tá me entendendo? Dá pra gente continuar? De nervosismo, de estresse. Então, no acompanhamento, a mudança ela é muito mais enraizada. Porque você tem o tempo maior para trabalhar com aquele paciente. Se fizer sentido para ele, ele vai renovar. Se não fizer sentido, não. E as mudanças, elas são todas muito metrificadas. O que na medicina é difícil da gente tangibilizar, né? Na área da saúde. A gente, qual que é o valor que o paciente tem em fazer um plano de acompanhamento? O que eu vou gerar para ele que é aquilo para ele é imperdível no estilo de vida dele para ele continuar daqui para frente gerenciando a vida melhor. Então, consulta, às vezes, para muita gente não funciona e a gente acaba perdendo muita melhora, né, Doni? O que a gente está falando aí da saúde global que você coloca. Um paciente que ele gere bem a espiritualidade, que ele gere bem a solidão, que ele gere bem o sono dele, ele vai ser um paciente de sucesso, não só no emagrecimento, mas em todas as áreas Por da isso que vida. o seu trabalho é muito importante, inclusive,
para fazer essa mentoria. Porque, como você falou, às vezes o paciente chega tão nervoso, ele está tão perdido, né? Às vezes ele não consegue nem passar o que ele está sentindo. Ele não consegue. Exatamente. Então, você, como médico, eu acredito que você faça isso, ter a sensibilidade de entender e direcionar. Porque às vezes só está precisando dessa direção. De falar, ó, Exatamente. faz assim, vai por esse caminho, assim, assim, assado, que você vai chegar aonde você quer. E essa conversa de consultório, até mesmo antes, né, Mariana, acredito que acredito que você faz essa triagem justamente para sentir o paciente ali e aonde você deve entrar com ele, como fazer. Você falou ali que um pilar importante, você falou no começo, que é o sono. É verdade, porque se a pessoa não dorme bem, e é um dos pilares, acho que, principais do emagrecimento. Principal. Você não tem produção de uma forma adequada de hormônios, como o GH, por exemplo, né? A memória, o foco, toda essa questão cognitiva no dia seguinte tá horrível. Você fica muito reativo ou reativa, né? Cortisol lá em cima. Cortisol lá em cima. Aliás, o cortisol, né, ele é um grande vilão aí na questão Do da perda de emagrecimento. sono e do emagrecimento. E por aí vai. Bom, Mariana, então agora eu vou colocar uma outra pergunta. Na verdade, a primeira pergunta, porque agora a gente ainda está no começo. Mariana, quem é a Mariana quando tira o jaleco e o que realmente move você como pessoa? A Mariana já teve tantas facetas. E a Mariana de A mais agora, importante. a mais importante é a de agora. Ela cresceu tanto, porque o que é engraçado, desde quando eu me formei, eu não sei se você percebia já isso em mim, Dona, eu demorei para perceber e me culpei muito. Mas a percepção é o problema da maioria das pessoas. Isso Eu nunca me encaixei num método acadêmico certinho, com os meus professores em cima de mim lá o tempo inteiro, com as coisas sendo do jeito que os outros queriam. Eu sempre tive um sonho de fazer o diferente. E na minha época não tinha MEV, não tinha a nutrologia que a gente tem hoje, não tinha falar de estilo de vida. E isso veio mudando, né? E a Mariana hoje, a Mariana gosta de sair do consultório e saber que ela fez diferença na vida de cada um dos pacientes. Então, hoje eu já sou uma médica que se você tá ali comigo pelo menos 3 meses, você não melhorou em nada. Você não vem com um ponto de melhora, seu peso tá na mesma, sua massa magra perdendo. Você sempre com as mesmas reclamações poliqueixosas, eu não sou seu médico. Não sou para você. Tá na hora da gente trocar. Hoje, eu não deixo paciente no meu consultório patinando. Então, eu saio do meu consultório muito satisfeita, porque eu sei que eu fiz diferença. Eu saio feliz, porque eu tô me tornando melhor também nas parametrizações que eu coloquei para mim, de ser uma pessoa melhor, de aprender mais, de ser um exemplo. A minha profissão, ela é muito boa, Doni, porque ela me faz ser exemplo. Ela me faz treinar, ela me faz exercitar a fé, ela me faz pensar empaticamente nas pessoas, explicar a solidão, porque a solidão não é a gente estar sozinho, a solidão é a gente se sentir sozinho. A casa pode estar cheia, mas você não pode se sentir sozinho, isso Essa é mata. forte. Fala para aquela câmera, essa é forte. Solidão. Solidão mata. É um dos pilares da MEV. Você pode estar com 10 pessoas do teu lado ali, mas você está num estado de solidão, no sentimento de solidão. E o que eu tenho, ontem mesmo no consultório, a gente sabe que é uma medicina elitizada que a gente faz. Não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ter condição de fazer, e eu sinto muito por isso. Mas eu tenho uma coisa que desde que eu me formei, eu gosto muito em mim. Que às vezes, sabendo que o paciente não tem condição de tratar, ou que ele juntou aqueles 3 meses para fazer medicação, eu me sensibilizo muito com o adolescente, né? Porque é a hora que você tá formando a personalidade. E eu peguei na mão de uma mãezinha ontem que tá fazendo isso daqui para a filha tratar comigo. E eu falei, não deixe de vir, não deixe de voltar. Porque se não der certo, a gente vai dar um jeito de dar. A gente vai fazer com que dê. Sim, existe Porque opções. eu quero tratar ela. Eu quero fazer diferença, porque ela é uma paciente que precisa. Então, o médico também falta muito hoje em todos nós
O ganhar dinheiro é importante, o sobreviver é importante, o estar feliz é importante, o diminuir o tempo de pessoas que a gente convive e não são boas para a gente é importante, mas fazer a diferença e identificar um paciente que precisa de você também é importante. Importante para a sua formação de caráter e consolidação dele. Então, eu acho que se tem um recado aí para a geração nova também é essa. Mariana, você falou uma coisa muito importante, que é com relação à nutrologia, né? Com relação à sua percepção de maturidade. Isso é maturidade, né, Mariana? Quando você percebeu todas essas questões aí. E eu falo também aqui para você que está nos assistindo que a Mariana, ela é uma nutróloga com especialização, né? Ela é especialista em nutrologia, vamos deixar isso claro. E ela está na base da nutrologia. O que eu estou falando? Estou falando da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrologia, que foi quem colocou isso. Foi a primeira instituição. E isso é muito importante, porque isso faz muita diferença quando se trata de profissionais. Então, ela sabe que ela está falando, eu tenho certeza, né, que dentro de tudo que ela fez. E ela vem também de uma escola que é a base de toda a nutrologia que existe no mercado hoje. Só se eu estiver enganado aqui, eu acho que, não, acho que a Abram foi a primeira, né, que instituiu. Foi, não, a Abram foi a primeira. E aí, junto com a Abram, eu fiz a residência no IBPG, que é o IGESP, que é com o Dr. André Bottoni, Ah, legal. né? Ele é um dos super profissional. precursores de mindfulness aqui no Brasil. Ele é italiano e a equipe dele muito famosa. Então, o que teve de diferenciação também na minha formação é que eu vivi muito hospital. Então, eu vivi Nossa, isso aí transtorno pega uma mão alimentar. danada Eu e vem muitos vivi. Eu casos comecei fez. como nutróloga hospitalar, né? Fazendo dieta. Quem não tem estômago, gente, a gente dá dieta na veia. Pacientes que não estão conseguindo se alimentar pela boca, vai ali, proteína, carboidrato, gordura, tudo pela veia. Então, eu tenho uma formação hospitalar muito grande. Isso te dá uma Que me deu boa uma base, base muito grande. Então, eu tenho Aham. oncologistas, colegas de hospital que me mandam pacientes, tenho colegas anestesistas que me mandam pacientes. Então, toda essa parte também de doença mais severa, eu também trato ali dentro do Olha que consultório. legal, isso é muito importante. Isso é muito importante, assim, o paciente ficar mais seguro, né? Fica, Sabendo o profissional que com você é. certeza. Mariana, em que momento da sua vida você percebeu que saúde não era apenas prescrever medicamentos ou dieta? Você pode nos falar um pouquinho para a nossa audiência? Bom, para mim, saúde nunca foi dieta, porque eu não gosto de dieta. Eu gosto de um modelo alimentar. Educação. É uma Seria. educação, mas eu gosto de modelos alimentares, por exemplo, que me deem gana de comer mais. Uma receita gostosa que eu gosto de Nutris, por exemplo, que montem uma receita gostosa para mim com aquilo que eu gosto. Me dê Mas, ideia de fazer uma salada mas diferente. com controle dos Com, com nutrientes, lá, da controle dos proteína, do nutrientes. carbo, tá, e tudo Isso, com mais. comida de verdade, Aham. né? Agora, pegar cardápio, eu te confesso que aquilo é muito difícil para mim, porque eu Na tive um verdade, eu acho que trauma é para muito qualquer pessoa. grande. Quando eu era menina, com Ah. 14 anos, eu tive SOP, Você síndrome do ovário E você policístico. tinha, só segura o SOP aí, mas tinha problema com peso também, com sobrepeso, com Foi obesidade? não, nunca tive Não? obesidade, eu tive sobrepeso, cheguei num IMC de 26 por conta da SOP. Então, eu ficava o dia inteiro treinando, fazia balé, não tinha uma alimentação legal, porque naquela época a gente eu fui criada bem por vó mesmo, assim, meus pais trabalhavam, lógico, Oh, à meu noite Deus. todo mundo em A casa, mimadinha da vovó. mas era a primeira neta, Primeira neta. então, Olha, dos dois todo mundo lados. mimando. E aí, eu tive síndrome do ovário policístico e eu era bailarina. Olha, E aí, não a sabia. professora de balé foi legal, não foi na época. Ela chamou minha mãe no canto e falou: a Mariana não vai poder dançar. Eu não sou muito alta, né? Quem me conhece ao vivo sabe. Bailarina tem que ter perna muito longilínea, tem que ser esbelta. Então, não tava dando para dançar com os quilinhos que eu tava ganhando, não tava harmônico. E aí, minha mãe, primeira coisa que ela me fez, ela me levou na nutricionista, que fez uma dieta muito restritiva. Então, eu ia dormir com muita fome. Era assim, maçã, água, café, 3 colherinhas de arroz. Gente, eu amo arroz. Quem que vive com as 3 3 colherinhas colheres, de né? arroz?
E aí eu emagreci 1 quilo por semana, Nossa, que 800 gramas, desanimadora. até chegar numa endócrino prima minha, lá em Mogi das Cruzes. E aí descobriu que era SOP e aí eu comecei a emagrecer. Mas desde aí a gente ia em médicos, passava Femproporex, Anfepramona, ia na medicina Na época, chinesa, sim. tipo, um puta combo. Aí você perdia 10 quilos, 15 no mês, e depois ele tirava o remédio, você não tinha educação nenhuma de manejar peso, e você acabava engordando de novo. E aí eu fui levando um sobrepesinho leve até meu irmão ficar diabético tipo 1. Hum. Ele usa bombinha? O meu irmão usa bomba. É aquele que eu conheci? É, Nossa, não sabia. meu irmão tá fazendo anestesia, é nosso colega aí, mas ele tem diabetes tipo 1. E aí nessa época eu comecei a correr na esteira. Ah, na esteira. E era a Na época esteira eu vou. do Lipo6, Qual que era o nome do outro também, Doni? Era... Lipos. Iribex? Não, você tá falando Não, de anfetamina ou não? era aqueles que a gente comprava nos Ah, Estados Unidos. Hidroxicante, Lipo6. não, não conheci esses Tinha assim, todos na época. esses daí. E era anfetamina com T3, Hum. tinha tudo. E aí eu comecei a perder Ah, peso. era uma marca que tinha T3, tinha anfetamina, tinha tudo Tinha misturado. tudo. E Ah, aí não eu comecei conheci. a correr, emagreci, mas sem noção nenhuma de massa magra. Sim. E aí mantive o peso. E aí chegou no final da residência de clínica, eu tava entre endoscopia e psiquiatria. E aí, endoscopia, eu fui fazer o estágio, fiquei 1 mês no hospital. Falei, pô, achei pesado, a clínica aqui já foi pesada. Eu quero tratar a obesidade, mas eu não quero ser endócrino. Porque eu tinha aquela coisa de endocrinologia, ter que mexer muito com tireoide, muito com diabetes tipo 1, pâncreas, que hoje eu domino tranquilamente, que é uma coisa que a gente vê todo dia no consultório, mas na época, às vezes os professores, né, que vão ensinar pra gente não passam aquilo de uma forma tão simples, a gente acha que é complicado. Uhum. E aí eu fui fazer nutrologia, que eu falei, nunca mais vou engordar, não vou deixar meus pacientes engordarem mais, e bora aí. Gente, uma coisa importante, né, que eu vou falar que a Mariana pode completar é com relação a isso que ela falou, clínica médica. Quando você vai avaliar um profissional médico, né, um profissional, não sei só médico, enfim, a clínica médica é o cara que teve que fazer antes de ser especialista em nutrologia. Não que eu acho que acredito que não seja uma exigência, né? Não é, né? Mas quando você tem a Título clínica. é hoje. Pro título você tem que ter Você clínica tem médica? cirurgia ou clínica médica. É. Porque a clínica médica é onde te dá toda a base para poder fazer uma outra, por exemplo, endocrinologia. Primeiro tem que fazer clínica médica para depois fazer uma residência em endocrinologia. Você tem toda a base da pessoa, da clínica mesmo da pessoa, para depois vir a outra especialização, no caso dela, nutrologia, para poder complementar aquilo. Então, quando a gente fala sobre isso, é muito importante. Por que é muito importante? Porque ela tem, além dela ter feito a medicina, né, os 6 anos de medicina, fez ali 2 anos de clínica, é isso? Depois fez mais ali a especialização em nutrologia, ou seja, é um profissional completo. É um profissional completo, um profissional que você pode ir lá, passar nela tranquilamente, entregar ali a tua saúde para ela, que com certeza ela está sabendo exatamente o que ela está fazendo, devido a essa base de clínica, onde ela começou ali, já pegar a mão, enfim, atender, né, Mariana, plantões e plantões e plantões, você vai pegando mão, vai aprendendo sobre o paciente, pega aquele, chega coisa de todo tipo lá, né, onde você vai pegando tudo isso. Ah, é uma Então, delícia. eu falei uma bobagem? Não, né? Acho que é isso, não. Não, A clínica é o que eu médica estava lembrando da clínica, e aí eu lembrei também da, é, da, da sua filha que fez clínica também, a gente fez também. conversava muito. A gente sentia falta de entubar uns pacientes, de ir lá estar na emergência, depois que a gente começa a atender, tem até um conflito que a gente fica, será que a gente é médico de verdade ainda? Porque quando você bota a mão na massa mesmo, né? Você fala, será que só a consulta me faz tão médica que nem eu tá lá vendo sangue, eu tá lá vendo tiro, eu tá lá. Isso é um bug também que a gente tem, né, no processo. Agora eu vou provocar você que está nos assistindo e vou deixar uma pergunta aqui. O que faz ela ser uma excelente profissional? Você acha que foi o diplominha, 6 anos da faculdade? Ou foi o que ela foi para o mercado, o que ela entendeu na faculdade, foi para o mercado e aplicou, repetiu e continua repetindo até hoje? Responda isso aí aqui para mim, eu respondo no direct, enfim, responde para ela, porque responde isso. Bom, Mariana, próxima pergunta, vamos lá. Você acredita
que muitas pessoas tentam emagrecer sem antes organizar a própria vida? Oh, Aquelas toda que olham, hora. hoje principalmente, né? Eu vejo muito isso. Toda hora, porque às vezes, principalmente a mulherada, às vezes surge um evento, vocês têm casamento de irmã, de filha, de amiga, tem férias, elas vão lá muitas vezes só para emagrecer para aquele período do verão. Começa agora, outubro, o consultório começa a bombar mais do que o normal, ele triplica o movimento, porque São os momentos, os sazonais do são os ano, né? momentos É carnaval, é sazonais. final de E ano, é não não sei o se quê. planejaram em nada, nem em dieta, nem em academia, nem se está preparada. Então, é difícil, né? Porque todo mundo quer emagrecer. Mariana, deixa eu aproveitar aqui, vou te cortar um pouquinho, mas a gente vai estar no mesmo assunto, e tem a ver com isso que a gente está conversando, tem relação com isso. Hoje, se vê, principalmente com a entrada da Tirzepatida para o mercado, se vê muitas pessoas comprando de uma forma totalmente aleatória, trazendo de outros lugares, enfim, comprando no mercado negro, underground e tal, e fazendo uso, isso cai muito bem aqui nessa questão antes de se organizar a própria vida. Então, essas pessoas que começam aí utilizando isso só porque viu a amiga, o amigo, o que que você pode dizer para essas pessoas que estão fazendo isso? Qual o risco? Enfim, o que que você daria de conselho, vamos dizer assim, para essa pessoa que está fazendo isso? Que está olhando o corpo ali e tal, mas não entende o que está por trás disso. Simplesmente, emagrece, todo mundo está falando, vai lá e compra e não tem uma orientação do profissional, por exemplo, sem a organização aqui, vamos dizer assim. O que eu gosto, Dani, de fazer sempre é que eu, como médica, eu coloquei no meu portfólio, que é meu jeito de ser, qualquer remédio novo que chega, eu experimento antes de falar para o meu paciente. Uso de emagrecimento. Eu não tive nunca coragem de experimentar nenhuma tirzepatida sem ser as manipuladas que a gente tem no Brasil e sem ser o Mounjaro Lilly Farmácia. Por quê? Porque a gente sabe que eles fazem grandes estudos nessas amostras. A Lilly e a Novo fizeram. A gente teve até conflitos aí em O congressos. Ozempic e o Monjaro. Eles se juntaram e fizeram. Eu vi esse estudo. Tem álcool, tem cafeína, tem insulina, tem tudo lá dentro, menos Mounjaro. E você tá injetando substâncias que você não sabe para dentro do seu corpo é muito perigoso. Mesmo o Agora, corpo sendo inteligente, né? sendo inteligente, o que eu peguei de experiência no consultório? Já chegou paciente lá meu que estava tomando tal de Lipolés, que é do Paraguai. Tem um monte de cafeína, paciente não dormia à noite, insônia lá em cima, não perdi 1 quilo. Já teve paciente que comprou na clínica, depois pegou e comprou do primo TG, foi para glicemia de 74, uma pessoa que nunca teve hipoglicemia, começou a passar mal no trabalho, teve que ir para o hospital, porque a insulina a gente dá para diabético. Sim. E o grande risco dessas medicações não é nem o paciente... Pancreatite, né? Precisa tomar cuidado. O emagrecer rápido pode dar pancreatite por conta da calcificação. Mas a insulina, se baixar muito a glicemia, não tem fluxo de glicose no cérebro. O pior, gente, é você ficar igual um vegetal o resto da vida. Morrer é melhor. Gente, ó, vamos aproveitar o gancho da doutora Mariana, vamos deixar aqui e que fique muito claro. O nosso cérebro, ele não armazena energia. De onde vem energia para o nosso cérebro? Da glicose, que ela acabou de falar. É por isso que muitas vezes decisões, dúvidas, muitas vezes você começa algo e desiste. Por quê? O seu cérebro, que nós temos aqui um cérebro pensante que fica dentro do neocórtex, que é o córtex pré-frontal, ele não armazena energia. Então você acaba desistindo talvez de muitas coisas. E quem leva a energia lá para o nosso cérebro é justamente a glicose que ela está falando aqui. Porque não existe. Existe uma segunda, um plano B tal para energia, que vem lá de corpos cetônicos, de dieta cetogênica, mas é uma outra história, demora para você receber energia, é uma outra história. Mas a pronto, como ela falou, se você ficar sem energia no cérebro, você acaba ficando em estado vegetal. Então, fazer uso agora da tirzepatida, a galera que está usando aí, pegando no mercado negro, isso é muito perigoso. A gente não pode só achar, emagrece e tal, minha amiga fez isso, meu amigo fez isso. Não, é importante ter um profissional para acompanhar. É muito importante. Existem muitas condições clínicas indesejáveis, vamos dizer assim, que a tirzepatida pode trazer. Por exemplo, sarcopenia, que é um intestino
né? Reganho de peso, tem uma série de questões. E músculo, ele é muito mais importante do que a gordura. Isso já é sabido, vocês devem ver aí em redes sociais e tudo mais, médicos falando, outros profissionais falando. Então isso é muito importante, é ter um profissional por perto, né? Ter uma doutora Mariana da vida, outros colegas médicos que a gente conhece no mercado, que são super capacitados, profissionais, para acompanhar você, tá bom? Então, doutora, medicamento, acompanhamento médico, pronto, Ô, nem outro Doni, o profissional. que você falou aí também que é muito importante dessa onda de X-hepatida é o risco de você ficar diabético também. Sim. Você dá insulina para o paciente que não é diabético, o pâncreas vai Isso. entender que você está produzindo muito, ele vai parar de produzir. Você quer ficar diabético tomando insulina pro resto da vida, porque aí você vai precisar? Então, gente, pelo amor de Deus, coloca a mão na cabeça. Não tem como uma coisa de R$ 300 ser a mesma coisa do preço fixo que tem ali em farmácia ou de um lugar sério. Não tem, tá bom? E você tem propriedade para dizer não só porque você é médico, como você tem caso na tua família, como seu irmão, que é diabetes diabético tipo 1, né? Que E usa é ali a uma insulina. doença que é traiçoeira e é para a vida toda Sim, você sim. ali monitorando. Eu costumo falar que o diabetes tipo 2 é uma doença do próprio homem, né? É um diabetes tipo 2, mas tipo 1, aí já precisa estar ali usando a insulina e tudo mais. Bom, então hoje fala-se muito também, doutora, que é uma outra pergunta, sobre emagrecimento, mas pouco se fala sobre transtornos alimentares. O que as pessoas precisam entender sobre esse tema? Se você puder fazer um compilado aí, explicar isso de uma forma pragmática, só para a galera entender um pouquinho. Gente, o transtorno alimentar, ele é diferente, né? Por quê? Muita gente chega no consultório, hoje virou moda, tem compulsão alimentar. Não, não tem. Compulsão alimentar é quando a gente come muitas coisas sem conseguir parar. Geralmente, o paciente tem compulsão alimentar, ele vai no armário e esvazia o armário. Ele come um bolo inteiro, ele come um prato de arroz inteiro. Aí isso é uma compulsão alimentar, é uma compulsão planejada. Você tem que ver ali com o seu paciente quanto que ele come e o que ele sente nessa compulsão. A gente tem bulimia, que é o paciente que come e depois acaba regurgitando, né, provocando o próprio vômito. E ele também faz isso planejadamente, isso vem junto com uma depressão, vem junto com transtorno de humor também. A gente tem anorexia, que é o paciente que tem medo de comer. Eu tô com um caso muito engraçado, engraçado não, um caso muito que me instigou, um caso que eu não tô destrinchando. Uma paciente chegou, ela tem obesidade, só que ela não come. Ela não consegue comer. Tudo que ela come, ela coloca para fora. E assim, ela tem obesidade, como é que você vai dar um remédio para emagrecer? Como é que você vai fazer ela comer? Então a gente está aí Nossa, isso tentando é um caso de na pesquisa sobre corda bamba alimentação. ver como é. Mas transtorno alimentar, muita gente coloca tudo na mesma cumbuca. E muito psicólogo e muito psiquiatra também. É uma coisa que tem recidiva, é uma doença que você vai tratar quase a vida inteira daquele paciente e é muita terapia junto. Olha aí os segredos que existem na vida de um ser humano. E agora nós chegamos no momento, né, meu querido amigo Rony? Pega essa fórmula, porque nós estamos aqui avançando aqui nesse papo maravilhoso com a doutora Mariana Mármora. Ela está explicando aqui algumas questões relacionadas à compulsão alimentar, relacionado aí a diabetes, relacionado ao ganho de massa muscular, de uma vida saudável. Nas minhas falas eu digo, para ter uma longevidade saudável, você precisa cuidar todos os dias, ter consistência, trabalhar a parte espiritual, saúde, trabalho árduo, entender que trabalho árduo não é trabalho duro, trabalho árduo é diferente quando você trabalha com propósito. Quando você trabalha com propósito, você fica bem, com objetivo, para que você está trabalhando, para quem você está trabalhando, isso é muito importante. Muito bem, chegou o momento do Pega Essa Fórmula. Quem nos acompanha, quem segue a gente sabe aqui o Donicast Alta Consistência, que todo episódio a gente deixa aqui uma fórmula para você, para que você possa, se você identificar novamente, obviamente, com a fórmula, pegar e levar em uma farmácia de sua confiança e fazer uso dessa fórmula, que de alguma forma vai trazer algum benefício. E hoje, como o tema é transtorno alimentar, emagrecimento, eu trouxe uma fórmula para fome emocional e compulsão
alimentar. Depois a doutora Mariana Mármora pode falar um pouquinho, né, da diferença tal, sobre fome emocional e também a fome física, né? Fome física. Então, pega essa fórmula, papel e caneta à mão e anota. L-teanina 200 miligramas. A L-teanina é um aminoácido presente no chá verde, que auxilia no relaxamento e equilíbrio mental sem causar sonolência, que estranho, né? Excessiva. Por quê? Porque quando fala em chá verde, a gente pensa logo em termogenia, em ativação metabólica. Mas no caso desse isolado, da teanina, ela não faz isso. Ela vai causar um relaxamento. Pode ajudar em momentos de ansiedade e também impulsividade alimentar. O segundo ativo estratégico aqui do Dr. Fórmula é Safrin, 30 miligramas, um extrato seco padronizado de açafrão, estudado em estratégias relacionadas ao humor, saciedade, controle de vontade excessiva de comer, auxilia também no equilíbrio emocional e também no manejo da fome emocional. E a terceira substância, ou terceiro ativo estratégico, é o magnésio quelado, 200 miligramas. Gente, um detalhe sobre o magnésio, tá? O magnésio, ele vem para uma farmácia de manipulação a 30%. Logo, esse magnésio ele precisa ser corrigido para chegar a 100%. Então, uma farmácia de confiança, que trabalha sério, que tem um profissional sério por trás, ele sabe, ele conhece, então ele vai corrigir, então ele vai aplicar um fator de correção. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você faz o cálculo lá para usar na formulação, você não vai pegar simplesmente 200 miligramas e vezes o número de cápsulas que tem ali e a quantidade que der já colocar. Não, você precisa aplicar um fator onde você vai elevar essa quantidade. Tá? Essa quantidade de magnésio para que você tenha exatamente o magnésio que você precisa na formulação. Então, o magnésio ele participa de centenas de reações e mais de 400 reações enzimáticas no nosso corpo, contribui para o equilíbrio neuromuscular e emocional, especialmente útil em período de estresse e maior vulnerabilidade emocional. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui, porque é tanta demanda que... Ah, tem aqui mais uma coisinha que eu anotei. Bom, então pega essa fórmula, porque muitas pessoas não comem por fome. Comem por ansiedade, por estresse e também por tristeza, que entra a questão também da solidão que a doutora Mariana Mármora falou aqui. Então, antes de tratar apenas a balança, muitas vezes precisamos entender o que está acontecendo dentro de nós e também aqui da nossa mente, que entra aqui a questão do estilo de vida, a questão dos hábitos, ok? Então, nesse episódio 9... no nono episódio aqui do Dr. Fórmula Donizete Campos, no Donicast, né? Essa foi a fórmula que eu tenho certeza que você deve ter anotado, se não, depois você pede aqui para a equipe, para o nosso time, e vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, aqui com a doutora Mariana Mármora, onde eu vou voltar aqui as minhas perguntas relacionadas. Se você tivesse, doutora Mariana Mármora, de escolher apenas 3 hábitos, já que nós falamos em hábitos, capazes de transformar a saúde de uma pessoa nos próximos 12 meses, quais seriam esses 3 hábitos? Por favor, fale para a nossa audiência, doutora Mariana Mármora. Dormir à noite, então, num período que seja a partir ali das 8 da noite até umas 9h30 da manhã, tem que ser dentro desse período, não... Vou te interromper aqui. Dormir a partir das 8. Dentro da sua conduta, você passa lá para o teu paciente alguma estratégia antes de dormir para que ele consiga dormir, não tem aquele... Existe Olha, ali? depende muito, Doni, porque eu pego paciente que tem muito problema de insônia. Então, padrão ouro de tratamento, trazodona, eu uso muito. Mas, falando em hábito, eu gosto muito de introduzir chás, de introduzir, às vezes, um whey antes de dormir, porque a saciedade ajuda a diminuir também a ansiedade daqueles pacientes que têm compulsão. Então, a gente tem algumas estratégiazinhas. Mas dormir no período que tá escuro e acordar no período de manhã faz total diferença para o estilo de vida e para a longevidade. Segunda coisa é o hábito intestinal regular. Não adianta ir no banheiro um dia sim, dia não, fazer o número 2, gente. É todo dia. Aí vocês falam todo dia? É todo dia. A galera tá fazendo o anormal hoje, né? E eu acho que o terceiro hábito, coringa, é beber água, né? A hidratação é muito importante, tanto para você se sentir disposto, tanto para você não ter toxinas,
mais concentradas no seu corpo, não ficar provocando mais inflamações, você não corroborar para outros problemas. Então, acho que esses 3 são os principais. E sono, higiene do sono. No caso dela, para alguns pacientes, ela usa trazodona. Então, ela dá uma induzida ali no sono, mas em casos mais específicos. Hidratação, E o intestino, todos os dias. intestino é o nosso segundo cérebro. Lembra que 90% da serotonina é produzida lá no intestino. Então, isso é muito importante. E aí, a doutora Mariana tem as estratégias dela lá de suplementação, de orientação e tudo mais. Doutora Mariana Mármora, o que a medicina do estilo de vida trouxe para a sua prática, fica assim, ó, o olhinho assim, então você colocar o óculos, trouxe para a sua prática que a nutrologia tradicional não entregava completamente. Lembrando que você ainda está em curso, né? Termino no começo do Você ano riu que que eu vem. falei do óculos, né? Não, eu tô pensando no que ela mudou e eu acho que ela chegou num momento pra mim de virada de chave da minha vida também. Por isso que isso é tão legal que eu tô na pegada junto Você com os está meus vivendo pacientes. isso, Eu né? tô vivendo a medicina do estilo de Isso é vida. legal, né? Porque tem muita gente que fala, Poxa. faz, lê lá no livro, faz isso, mas não faz junto, entendeu? Não, e eu falo que é longitudinal mesmo, Uhum. Doni, porque eu faço nutrologia desde 2017, que foi quando você me conheceu. 9 anos, é isso? 9 anos, puta Eu não malhava todo dia. Hoje eu sou uma pessoa que eu treino, eu tenho parcerias com academias grandes e eu gosto de treinar. Se eu não vou treinar, eu me sinto triste. Ela já desenvolveu o hábito de treinar. Já desenvolvi o hábito de treinar, já desenvolvi o hábito de acordar de manhã, tomar o meu café ali Whey? com triptofano, Ah, você toma com juba de leão, com L-teanina. Pô, esses suplementos que o Doni fala, que essas suplementações, gente, não é brincadeira, não. Isso Ajuda tem o muito. poder de, no dia todo, Muito. te dar energia vital mesmo. Não é Sim. energia de você ficar suando, de você ficar taquicárdica, é energia mesmo. Não é que você tá puxando energia de outro remédio, Isso né? é Que bom nem você diz. falar isso, porque tem pessoas que não acreditam. Não, Mas é por quê? Com diferente. certeza, essas pessoas que não acreditam, Mariana, essa é a análise que eu faço. São pessoas que compram de internet, sem nenhuma procedência, sem nenhuma origem, não sabem nem o que tem lá dentro, não tem um Placebo. profissional por trás, entendeu? Então, vai atrás de preço e não de valor. Ou seja, não está olhando para a tua saúde, não está olhando para a saúde De dele, jeito entendeu? nenhum. Está olhando apenas pelo preço. E aí, quando vai descobrir, aí não faz efeito e tal, e fica julgando tudo que acontece no É suplemento por muito um difícil, né, Doni? Isso custo-benefício. é um ponto que você colocou, é legal. Se o paciente não tem a primeira experiência boa com qualquer medicação, é muito difícil você conseguir ele fazer usar de novo, É. né? Mas a medicina do estilo de vida mudou muito isso. Então, hoje de manhã eu já tenho a rotina do meu café, eu tenho a rotina de ler. Todo dia de manhã eu leio um Nossa, capítulo de um livro. você acredita? Eu gosto sempre de falar disso, que eu fico até. E eu sou, filha, sou eternamente grato. Não vou chorar aqui, tá? Eu não, hoje é dia da Mariana chorar. Eu sou eternamente grato por você. Minha filha, que eu tô falando, a Larissa, tem a Mirella, claro, filha. Também sou grata a você por outras coisas que você me ensina. Mas a tua irmã, a doutora Larissa Campos, me ensinou a ler. Não ensinou a ler propriamente, mas desenvolver o hábito de leitura. E é algo que. É Você muito desculpa, Mariana, gostoso. eu até entrar nessa questão, que eu criei esse hábito que eu não consigo ficar sem ler. Eu acordo 4h30, 5 horas da manhã para ler. E essa é a primeira coisa. Eu sempre pratico o que eu falo. Né? Eu até estava falando com o Rony agora há pouco aqui, que você precisa diminuir a distância daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que você faz. Então, igual a doutora Mariana falou. Eu me descobri, eu estou vivendo a medicina do estilo de vida. Então, eu vivo isso, eu faço o primeiro teste em mim para depois passar para os meus pacientes. Isso é muito importante. É diferentemente daquele profissional que fica lendo e traz para você do livro, mas nunca teve uma experiência, nunca viveu aquilo. É como hoje eu vejo pessoas, treinadores, a internet, falam, para você conseguir isso, tal, tal. Mas será que ele passou por tudo aquilo? Não passou, então é complicado. Então, filha, obrigado por ter... Pai, você precisa ler. Isso vai fazer 3 anos que eu desenvolvi o hábito de leitura e hoje eu não consigo parar. E hoje eu entendo que é uma maravilha. Até meu amigo Rony hoje que vai me indicar uns livros para eu poder ler sobre política. Aliás, ele está certo, porque antes de você tomar um lado, você precisa entender o que é a política. Então você não tem que se posicionar o direito, esquerda, o centro, nada disso. Entender todo o contexto da política.
E você vai se surpreender quando você for estudar, porque é bem complexo. Então, nós não entendemos quase nada de política. Certo, doutora Mariana? Obrigado por ter despertado para poder agradecer que a minha filha, às vezes eu nem falo para ela ali em casa. Tem que Tem que falar. ter coragem Tem que aqui, falar, ó. né, Falar Lari? aqui, falar aqui. Obrigado, filha, obrigado mesmo. Bom, agora vamos entrar aqui num assunto que é a medicina. Você acredita que existe uma relação entre propósito de vida e saúde? Claro, Propósito e saúde. Fala um claro. pouquinho, por favor, Mariana. O que você Porque pode se a colocar? pessoa não quiser emagrecer, ela não vai emagrecer. Eu posso dar o remédio que for, ela vai boicotar o remédio, ela vai se auto-sabotar, ela não vai na consulta. Então, o paciente ele tem que tomar uma decisão. É muito parecido com o parar de fumar, mas acho que o parar de fumar é até pior, Doni. Porque o paciente ele tem que estar entregue para aquilo ser definitivo. E o que eu tenho de conversa muito com eles na consulta é o ponto principal: não tem cura. Eu tô cheia de bariátrico aqui no consultório. Esse é um tipo de tratamento que a gente vai fazer. Você quer emagrecer definitivamente? Porque eu quero deixar você andando sozinho, que é o que a gente falou da É autossuficiência. um propósito. Quero dentro do propósito. E o propósito, se o paciente ele não tem o propósito de que ele se enxerga magro, ele já se enxerga lá no final do tratamento, aquilo não vai acontecer. Talvez eu gere essa confiança, eu seja a muleta dele, o remédio, mas se ele não tiver o propósito, ele vai fazer 2 meses, vai fazer uma viagem, vai achar que chegou no peso que ele tá se achando bonito no espelho e vai largar. Porque aquilo para ele é momentâneo. Ele só queria aquela perda de É a peso. dopamina rápida, É né? a dopamina rápida. Aquele paciente, ele não vai engajar e ele vai, de novo, se decepcionar com o remédio, que é um grande problema. Cada 5 quilos que a gente ganha, a gente sabe que é menos 1 ano de vida. Então, esse paciente, ele vai entrando num campo minado. Enquanto ele... Por isso que a terapia é tão importante, né? A psicoterapia. As pessoas estão muito difíceis de lidar. Às vezes a gente quer conversar. A gente não tem um amigo confiável para trocar um papo ali? Para você ter um caminho. Então, o principal do propósito é o autoconhecimento. Se o paciente não se conhece e não chega na consulta sabendo exatamente o que ele quer, ou ele não tem um médico para falar para ele o que ele precisa, e você pede para apresentar aquele plano para o seu paciente, e o seu paciente fala, tá, legal, é isso que eu quero, não está alinhado, não vai gerar propósito, não vai gerar resultado. Então, talvez o ponto aqui seja um ponto que a neurociência fala muito. É você se enxergar, é perceber. E quando você percebe que você precisa mudar, você faz com propósito, né? Eu acho que isso é que você está falando, é essa questão de percepção mesmo, é se enxergar, olhar, olha, peraí. Sabe que durante meus estudos, eu até correlacionei isso dentro do meu posicionamento nas redes sociais, é o 30 mais e me posicionei mais ainda. Eu fui na mulher 30 mais. Sim. Não que só com a mulher acontece isso, com o homem também acontece isso. Porque aos 30 anos, dentro do que eu busquei, dentro do que eu vivi também isso, é onde você... Eu tenho certeza também que com você aconteceu isso. Não vou ficar te perguntando a idade, porque até falta de educação ficar perguntando, falta de cavalheirismo, talvez, mas não é educado, né? Mas os 30 anos é uma idade que eu acredito onde que as pessoas, elas param e falam, opa, peraí, como é que está a minha espiritualidade? Como é que está a minha saúde? Como é que está o meu trabalho? Financeiramente, como é que eu quero viver? É por isso que a gente trabalha espiritualidade, saúde, trabalho, e na mulher 30 mais. Este é o posicionamento. Por quê? Se a gente for jogar para a ciência, para a biologia, aos 30 anos começa a modificar muita coisa, principalmente na vida da mulher. Os hormônios, eles começam a oscilar em muito. Como que a mulher sente isso, principalmente, que eu vou falar do posicionamento? Nas mudanças que começam a acontecer nela. Dificuldade de emagrecer, pele, cabelo, os hormônios começam a oscilar, então já não tem mais aquela mesma energia, né? Então, e por aí vai acontecendo. E às vezes, por a gente não ter a percepção, talvez só depois de um tempo que se você vai ter essa percepção, as coisas vão rolando. Só que daí tudo que já passou, não tem como mais voltar, né? Porque eu sempre falo que envelhecer é inevitável, mas você controlar os fatores que impactam no envelhecimento, toda essa questão que você falou aqui de sono, essa questão da libido, muscular, mais músculo do que gordura, que cada 5 quilos é um ano de vida que você perde, como você falou aqui, a suplementação, a mudança do estilo de vida, né? Essa percepção, ela é muito importante, né? Isso acontece, na minha opinião, na minha avaliação,
Não todo mundo, entendeu? Mas a maioria é acima dos 30 anos, que a pessoa tem mais essa. Sim. Até então é tudo no automático, não tem aquela parada técnica para falar, opa, peraí, o É que eu tô fazendo na minha porque vida, né? é engraçado você falar isso quanto à minha idade, Johnny, não tem problema não. Tenho 36. Opa, tá na flor da idade. Eu com 36 anos. Mas, mas é a idade que fez a virada mesmo. Mas o que que acontece? A medicina ela mudou muito, né? E aí você tá falando pra mim aí da longevidade. Eu gosto até de falar a minha idade, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu vou ser bem longeva. Hum. Mas você Porque fala pelo estilo de vida que você tem pelo estilo ou de pelo vida que eu histórico da tua família, pai, mãe, Não, enfim. por mim. É, Não, minha família vive muito. A é. parte italiana lá do meu pai, eles vivem mais de 100 anos. Mas, não dizendo por isso, é porque eu comecei a ter a noção de saúde, querendo ou não, desde a nutrologia mudou muito, as especialidades mudaram muito, a forma que a gente coloca a medicina em 9 anos também mudou muito. Mas desde aquela época que você me conhece, eu tô suplementando, eu tô tomando whey, eu tô fazendo exercício, eu não tava na minha melhor forma, porque a melhor forma eu atingi agora. Mas eu sempre tive cuidando da minha saúde. Então, faz total diferença você ter esse Você sempre tá se conhecimento. mantendo magra e tal. É, eu acho, Importante. e colocando os hábitos mesmo, Uhum. ancorando a minha vida nos hábitos. Mas a outra coisa que a gente também, que eu acho que muda muito nos 30, são as nossas companhias, as pessoas que você quer perto, as pessoas que vão fechar com você, quem flui junto Isso com muda você, extremamente o ambiente. o ambiente. Aliás, o ambiente está na minha palestra. É a quinta fórmula para que você tenha sucesso na sua vida real, que é o ambiente. Com certeza. O ambiente, ele molda a sua identidade, muito mais do que a sua intenção, né? Porque se a gente traz pela intenção, quando você está só intencionado em mudar, isso vai te cansando. Por que vai te cansando? Não por falta de vontade, falta de motivação, nada disso. É que o nosso cérebro, eu sempre falo, ele não armazena energia. Isso é biológico. Ah, não é preguiça. Não é preguiça. Então, é isso. Então, o ambiente, como você falou, ele é muito importante para que você mude a sua vida. Com Né? E, certeza. obviamente, que aí você vai mudando o ambiente, os hábitos, ele faz parte ali da mudança, né? Faz Sim, parte. sim. Que legal, Mariana. Eu vou seguir aqui com mais uma perguntinha. E qual foi. E qual foi. Tudo bem aí, meninos? E qual foi o momento Hum. mais difícil da sua trajetória profissional? E o que esse momento ensinou para você? Olha, eu tive tantos momentos difíceis e eu sou toda de água, tá, gente? Meu mapa astral pode ser que eu me emocione falando, mas não emoção de dor, emoção de superação, né? Eu acho que primeira coisa, a gente ser mulher nesse mercado já é muito difícil, né? De médica, porque a gente tem assédio, principalmente desde a época que a gente vem assédio moral na residência. Na minha época, principalmente, ainda tinha muito mais do que hoje, porque hoje vocês conseguiram muito mais direitos, os médicos novos que estão se formando. É, tem assédio também por você acharem que podem te pagar menos por você ser nova. É, eu já tive problemas com chefes abusivos, que então nessa época aí de 9 anos eu tive que aprender a colocar limites nas pessoas, porque eu também não tinha isso, né? Menininha, meiga, Sim, não tinha. mulher, não tinha noção nenhuma, nunca tive noção da parte empresarial também, tô tendo mais agora. Então, nessa carreira, a gente tem que se superar todas as vezes e levantar sempre. O que faz de um gênio é a persistência dele. E uma pessoa que me deu um patrocínio a primeira vez para eu começar na internet me falou isso. A diferença é do quanto tempo você vai aguentar sem desistir. Porque no dia que você falar que vai desistir, no outro dia você pode virar. E nesse meio tempo, Doni, o que aconteceu na minha carreira foi que eu, na minha vida pessoal, tive pessoas que me blindaram de trabalhar, né? Por controle, por achar que tinham algum comando ali no meu trabalho. E eu fiquei um tempo bem reclusa em clínica, em hospital, ou indo trabalhar com gente me vigiando, mas problemas de vida pessoal. Hum,
E isso foi muito difícil para mim, porque eu estava num patamar, estava voando, né? Que eu acho que eu já podia já estar daqui hoje lá na frente, e eu tive uma queda muito grande, que eu não sabia nem de onde recomeçar, gente. E aí eu falo para os pacientes: tirem força, tenham fé, tenham propósito, que tudo isso que a gente falou aqui no seu podcast é o segredo para a vida feliz e para você recomeçar da onde você parou. Ajuda você sempre vai encontrar. O que você tem que fazer é ter a fé, a motivação e o querer. O resto vai acontecer, você vai encontrar pessoas no seu caminho, né? Então, eu acho que esse foi o momento mais difícil. Então, o que a doutora Mariana acabou de dizer, isso é muito importante, eu gosto muito de falar também, que é a questão de discernir, a questão de decidir e a questão de agir. No caso dela, como se formou nova, entrou para o mercado de trabalho. Não, tinha trabalhado antes ou não? Não? Né, tava sem experiência, como lidar com as pessoas, como lidar com o chefe, né? Como conseguir separar o que que é certo, o que é errado. Às vezes a pessoa estava fazendo coisa errada, para ela era certo, porque ela não tinha essa experiência. Sim. Ô, Mariana, deixa eu te falar que esse foi o seu deserto. Esse foi o seu deserto, porque é onde você aprendeu de fato, Foi. né? Você passou, talvez, por um assédio, talvez você nem sabia o que era isso, né? Na Sim. época, né? Hoje, Sim. talvez, com a maturidade, você, opa, peraí, eu fui assediado. Com algum controlador da tua vida Sim. pessoal, né? Isso é complicado, porque você fica, a pessoa ali te controlando, mas você próprio não está te controlando. Não. Mas isso é muito legal porque você falou que hoje você é uma outra pessoa. Você controla a tua vida. Você é dono do seu E espaço. só te cortando rapidinho, Doni, hoje eu atendo essas Marianas de antigamente. Ah, e aí? Então você tem Entendeu? experiência Isso é hoje muito para poder passar bonito. para ela. Sim, maravilhoso. Por quê? Quando, olha, até fiquei arrepiada agora aqui. Quando ela vem falar para você, você sabe exatamente por quê? Porque é Exatamente. uma coisa que você viveu. E a gente faz o vínculo na hora. Eu- Porque o paciente só volta, o paciente só é seu quando ele volta. Isso muito médico não sabe. Ah, tô cheio de paciente. Você vai ver nenhum retorno. É só novo, 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 novo. É o paciente. O paciente é seu quando ele volta. E aí, Ele atender volta quando essas ele vê um resultado e quando ele vê ali uma conexão uma com o com o conexão. profissional. Então a gente tem toda essa conexão com essas mulheres e elas me trazem tanta alegria. Vocês preenchem mesmo um pedaço do meu coração de muita felicidade. E isso é muito importante que você está falando do profissional, você está falando, estou escutando o que você está falando de uma forma muito ativa. É muito importante, por quê? Porque às vezes a pessoa vem até você e quando você faz todo aquele raio-x, toda aquela filtragem, pô, peraí, mas qual que é o problema dessa pessoa? Ela só queria uma conexão, alguém para ouvir, para conversar, para orientar, né? Dizer ali, olha, esse é o caminho. Às vezes ela não tem. E só o fato de você. Eu sei disso, porque eu lembro da minha mãe, quando a gente levava ela no meu grande amigo, doutor Antônio, Carlos. A minha mãe sentava lá, que é um psiquiatra. Minha mãe sentava, só de sentar e bater um papo com ela já ficava Já ótimo. ficava melhor. Ela já sorria, ela já não precisava do medicamento dela, de nada dela. Então, isso, essa conexão, esse rapport, né? Essa empatia que você falou, esse rapport, ter uma escutativa, poder ouvir o paciente, ver a dor dele e depois você chegar com um remedinho para ele, opa, é isso. Sabe por que eu tô te dando esse remédio? Porque eu já vivi isso. Sim. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Então, eu vou te orientar dessa maneira, talvez esse seja o caminho que você deve seguir. Isso é muito legal, é muito legal. Mariana, então, continuando aqui para a gente encerrar o nosso grande podcast, existe um atalho para construir saúde e existe também um atalho para construir uma carreira, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse negócio do trabalho árduo. Ah, na minha experiência de vida, não. Não tem atalho para a saúde. A gente começa do começo. Você pode ter um timing mais rápido do que o amiguinho do lado. Então, você pode evoluir mais rápido. É o Sua processo, virada né? de chave é o processo. E termos de processo, cada um tem o seu, cada Tem seu paciente. time. A gente traça também um processo melhor, mas você vai chegar lá, sem pular degrau. Na carreira tem? Não, também não. E em coisas que eu pesquiso agora hoje sobre carreira e a gente tá aí no mercado de comunicação médica, também não tem. Você vai passar por todas as etapas. Você pode pagar para ter um atalho, mas não é garantia, é muito risco.
né? E às vezes a gente também vai ter um sucesso ali momentâneo, mas se a pessoa não tem essência, não vai conseguir se manter, né, Doni? Uhum. Então, eu acho que as duas coisas não têm atalho, tem trabalho. E o trabalho Trabalho, não precisa ser consistência. duro. Não precisa ser duro, realmente. O trabalho ele precisa ser prazeroso. O trabalho ele precisa ser consistente. E a constância, repetição, treino. E é isso que é importante. Que é a constância que vai te fazer um profissional excelente. E aqui, mais uma perguntinha para a gente fechar. Se uma pessoa estivesse assistindo este episódio, que é o episódio 9, e, de- e decidisse mudar apenas uma coisa amanhã, de manhã, qual seria a sua recomendação? Essa aí. No geral, assim, aí porque eu tenho um viés muito grande. Qual É, seria a minha mudança primeira? Falando para os meus pacientes, a obesidade. é, Trataria, sim, perda de é um peso. grande viés, é verdade. Agora, se eu for falar para a vida toda, se encontre no que te faz mais feliz. Isso é fácil? Não. Eu falo para os pacientes: vejam filmes, pintem, eh, conversem com gente alegre, com gente feliz, vejam coisas bonitas, deleitem os olhos de vocês, né? Para daí a gente encontrar uma forma prática, acessível e consistente de promover a sua felicidade e a sua qualidade de vida. Olha que legal, muito bem, mas muito bem mesmo. E neste momento, nós vamos fazer aqui agora, que é o nosso momento dos nossos patrocinadores. Por isso, eu vou pedir para o meu querido amigo Rony rodar a vinheta. Muito bem, deixa eu tirar aqui meus óculos. Bom, chegamos no momento que nós, de agradecimento, ó, obviamente, o agradecimento já fiz logo, foi o meu primeiro pilar pela manhã foi agradecer a Deus por ter aberto meus olhos. Depois eu fui praticar a segunda dimensão, que é a saúde, que é aquela leitura maravilhosa de um livro maravilhoso que eu estou lendo do Stephen Covey, que eu indico para todo mundo. Quem quer fazer mudar hábitos, mudar vida, mudar identidade através de comportamentos, né? Até para poder entender que o emagrecimento não é apenas um medicamento, apenas uma canetinha, mas sim mudar os hábitos, como foi o tema quase todo o episódio sobre hábitos, sobre emagrecimento, sobre compulsão alimentar, estilo de vida e tudo mais. Então, os nossos patrocinadores nada mais do que a Skin Nutri. A Skin Nutri é uma empresa de cosméticos, na verdade, é uma padronização de manipulados, que trabalha no conceito in e out. Que é isso? Que é isso, doutor Fórmula in e out? É quando você faz um determinado tratamento por boca e por pele. Ou seja, você trata lá o melasma, por exemplo, não somente usando um produto tópico de uso externo, mas também um produto de uso interno. Vamos lembrar que o melasma é um problema sistêmico, é algo que tem que ser controlado. Hoje, então, estou falando aqui da Skin Nutri e também da Before Nutri. Da Before Nutri, que é uma empresa, aqui não é manipulada, é uma empresa de produtos industrializados, mas com todas as fórmulas desenvolvidas aqui por mim, pelo Dr. Fórmula Donizete Campos. E eu trago aqui para você a fórmula moduladora do envelhecimento. Eu sempre explico que essa fórmula foi desenvolvida em 2016, 2017, 2018. Desde lá, ela foi desenvolvida numa bancada de manipulação. Mas teve tantas recompras, residência tal, que a gente resolveu padronizar a fórmula para não perder a sua qualidade. Por quê? Porque existem muitos produtos, muitas substâncias que têm um grau de pureza muito baixo, e aí perde a eficiência. Então, para não perder isso, nós levamos para a indústria e padronizamos. Então, ela foi lançada como fórmula moduladora do envelhecimento, só que na hora de fazer todo o trabalho regulatório, registrar, tivemos aí um probleminha dizendo que isso tem uma pegada comercial. Então nós resolvemos mudar o nome. Então a marca é Energy Dr. Fórmula. São 9 ativos estrategicamente escolhidos por mim. Não pelos ativos, que eles são bem simples, mas as concentrações. É uma fórmula que foi desenvolvida com
propósito, que foi, a gente falou muito aqui sobre propósito, sobre objetivo, para levar saúde, para te dar energia todos os dias. Quando a gente fala de energia, nós estamos falando de algo que vem de onde? Dos nutrientes. Só que muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não consegue tirar dos nutrientes. E você precisa repor todos os dias, porque nós estamos falando aqui de vitaminas, por exemplo, substâncias que são hidrossolúveis, ou seja, dura um dia no teu corpo, pois é eliminado. Então, você tem que colocar todos os dias. Ah, tem aquelas lipossolúveis também, que fica mais tempo no teu corpo? Tem, também. Então, tem as duas aqui. Então, o Energy Dr. Fórmula, uma forma moduladora do envelhecimento, que trabalha nas estruturas que modulam o envelhecimento, como, por exemplo, sirtuínas, telômeros, fatores inflamatórios, como TNF-alfa, como outros mediadores, como interleucina, intestino, sono, estresse oxidativo, enfim, uma série de coisas. Então, Energy Dr. Fórmula, a fórmula moduladora do envelhecimento que a Before Nutri produz. Então é isso. E agora, já emendando, nós vamos, antes de ir para o final, já presentear a nossa convidada com esse lindo kit, onde eu peço atenção para a mesa e também para o fotógrafo, fazer aquela foto assim. Ah, Mariana, se você puder trazer aqui, aquela foto. Afinal, essa fórmula foi desenvolvida aqui pelo Dr. Fórmula. Gente, essa fórmula é muito boa. A- Porque o Doni já me mandou esse daqui antes. Eu amo, porque ele dá uma energia pra To- você. Todos os dias, 2 cápsulas após o café da manhã. Ele te dá uma energia pra você tocar o dia tranquilamente. E o de melasma eu amei também, mas eu não tinha usado esse ainda com GHKCU. Quero experimentar. Tá, mas tem um ponto aqui que o apresentador aqui, o host, com pouca experiência, acabou não falando. Que esse aqui, eu vou falar agora, é o protocolo 360, lançado no último evento aqui nosso, para mulher, né? Que é o protocolo 360. E eu vou aqui explicar esse protocolo. Aqui você vai ter o que está na moda agora, tá? Que é o moda no meio aqui da estética, que é o GHKCU, que é um peptídeo de cobre. Hoje se fala muito em peptídeo. Aqui ele está no sérum, tá? Está no sérum, num sérum permeador, num sérum onde tem ativos que consegue levar o peptídeo para uma parte mais profunda da pele. Então esse aqui ela vai aplicar pela manhã. E aqui tem o Reverse Skin. O que é o Reverse Skin? São 3 substâncias, tá? Astaxantina 8, vitamina C 500 e ácido hialurônico 100 miligramas. São substâncias antioxidantes e preenchedores. Esse ácido hialurônico é um ácido hialurônico de alto peso molecular. Ou seja, ele puxa muita água para o local onde quer para ser tratado, onde quer para ser preenchido. Então, isso aqui ela vai tomar à noite. Aí nós temos o protocolo em 2 versões. Nós temos o protocolo onde inclui só os 2, que é um protocolo que nós chamamos aqui de entrada, ele é essencial. Ah, doutor Fórmula, eu não quero os 3, eu quero os 2. Então você pode entrar com esses 2, tá? E temos o protocolo, que é o protocolo que a gente chama potencializado, que é com a fórmula moduladora do envelhecimento, que você vai tomar 2 cápsulas após o café da manhã. Então, você quer algo melhor, mais potencializado para você, principalmente você, mulher, 30 a mais, usa os 3. Não, eu quero iniciar com o essencial. Então, você vai utilizar os 2. Um para aplicar na pele, outro para tomar à noite. E aí, se entrar com esse Energy, que tem selo de autenticidade, 2 cápsulas após o café da manhã. E assim também está explicado aqui para a doutora Mariana, que eu tenho certeza que ela não vai ter nenhuma dúvida. Bom, então muito bem, esse foi o momento dos nossos patrocinadores, entrega do presente aqui para a doutora Mariana. E eu agora, doutora Mariana, eu gostaria de, antes de terminar, falar contigo sobre empreender. Você já empreendeu, empreende? Qual que é a sua ideia sobre empreendedorismo? Até para a gente falar um pouco sobre trabalho árduo, né? Que é trabalho árduo com alta consistência, para ter uma liberdade financeira, para ter cuidar do seu tempo, você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, onde você quiser, em que momento que você quiser na sua vida. E para isso a gente precisa ter uma estrutura, uma base forte, que é essa base de trabalho árduo, essa base financeira, que a gente não pode deixar de falar, que isso faz parte da saúde também.
Então, Doni, eu, como qualquer outra menina de interior, de classe média, eu cresci achando que ia casar com o príncipe encantado e depois era só felicidade, que eu ia Ai, meu trabalhar só Deus. pra mim. Eu quero uma príncipa dessa. Brincadeira. Aí, gente, brincadeiras à parte, quando a gente entra na medicina, a gente não tem nada de empreendedorismo, nada de matemática. Então, eu saí com 23 anos ganhando um dinheiro que na época era dinheiro, né? Hoje já mudou o preço, o valor do dinheiro. Então, eu nunca. Eu saí da faculdade querendo curtir. Como eu venho de uma família que minha mãe é dentista, mas nunca empreendeu, nunca atendia no consultório, depois ficou só na prefeitura. O meu pai tinha mais coisas de empreender, mas é mais de outro ramo, e aí é mais no ramo imobiliário também, não tenho essa experiência de empreender. Eh, eu comecei a ter isso mais agora no meu relacionamento de hoje, que vem me dando mais insights de como eu ia ter. Ah, porque o O Matheus, Matheus, ele é ele é empreendedor. empreendedor, é filho de empreendedor e é É, administrador de e é empresa, né? administrador. É. E aí a gente começou a pensar muito, porque eu quero ter filhos, eu também quero ter uma vida mais sossegada. E na MEV Brasil, gente, a gente também tem um plano de acompanhamento que o médico traça com a gente, o nosso preceptor, para a gente ter a vida que a gente almeja ter. Então, quantas horas eu vou ter que trabalhar para ganhar tanto, para conseguir estar em casa a tal hora, para conseguir almoçar em casa? Então, esse planejamento vem sendo feito e eu cheguei à conclusão de que eu quero muito essa parte de comunicação. Eu já não sei, eu vou sempre continuar atendendo, mas eu acho que eu quero ter menos pacientes, os pacientes mais chegados meus, aqueles que eu mais gosto de atender, aqueles que eu tenho mais vínculo e, e ter um produto recorrente meu online, que seja tanto ou para ajudar médicos como para ajudar pessoas. Então, o produto, o meu mentorado, o meu paciente, ele vai ter um negócio mais personalizado para ele, do tipo, vamos emagrecer com hipotiroidismo. Vamos emagrecer, mas eu tenho diabetes. Vamos emagrecer, mas eu tenho doença renal. Então, sempre muito personalizado para eles e ter esse produto de recorrência para eu não depender da autonomia do médico, que é trabalhou, ganhou, não trabalhou, saiu de férias, dançou, e você fica preocupado ali com o consultório. Então, eu quero ter essa recorrência de poder trabalhar da onde eu quiser, fazendo o que eu gosto e passando informação. É, vamos lá. A doutora Mariana, ela está dizendo aqui que isso é um plano de vida dela. Não que ela quer reduzir os atendimentos dela, porque é o plano de vida dela. E isso é totalmente normal. Existe dentro da aviação chamado sweet spot. Se eu não estiver enganado, é exatamente isso. O que que é isso? É quando o avião está aqui, perdido, procurando um lugar para pousar. Na vida da gente é a mesma coisa. Perdido no sentido não é perdido, tá? Na verdade, está aqui procurando um lugar. Aonde que eu vou pousar? Nessa estrada? Será que ela tá legal para eu pousar aqui? Nesse campo? Enfim. Então, é mais ou menos isso a vida, né? Então, chega no momento que você precisa organizar os seus sweet spots. Por quê? Você tem que saber onde que eu vou pousar, né? E no caso dela, pelo que ela está falando, o planejamento dela é o quê? Trabalhar com mentoria, mentorar um paciente, mentorar um caso mais específico, mais personalizado, mentorar talvez um profissional médico que está começando e que precisa ali, de repente, de uma mentoria, né? De uma mentora ali, principalmente no que ela faz, já que ela tem toda uma base, né, clínica, uma base de especialização em nutrologia, agora com estilo de vida. Fora ali, eu chamo de origem invisível. Aliás, é a primeira fórmula da minha palestra, chama Origem Invisível. É justamente esse momento onde ninguém está vendo nada, entendeu? Está construindo ali uma base sustentável. Então, essa foi a origem invisível dela e agora ela está aí com 36 anos buscando seus sweet spots. Aonde que ela vai pousar o avião dela? Aonde que ela vai ser mais tranquila? Mas ela ama todo o trabalho que ela faz e tudo mais. Bom, Mariana, agora para fechar aqui esse podcast que está sendo maravilhoso, está uma maravilha, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem sobre saúde, ou sobre a própria mensagem sobre a vida, né? Ou sobre também alta consistência, né? Acho que isso é importante, espiritualidade, enfim, algo que
que vem dali do teu coração, não que o resto não tenha vindo, veio do seu coração, mas que você quer compartilhar com alguém, que deu certo para você, está dando certo e com certeza vai continuar dando certo, você pode olhar para onde você quiser falar e fica à vontade para deixar essa mensagem. Bom, gente, de mensagem principal que eu queria deixar para vocês é: invistam na vida tempo em se conhecer. Você se conhecendo, você vai ter milhões de caminhos para trilhar. A gente tem sempre plano A, plano B, plano C, mas quando a gente fala em questão de doença crônica, em doenças que vão minar a qualidade da sua vida, por favor, não deixem de tratar, não esperem mais um dia, procurem propósito, peçam ajuda. Você também que tem alguém do seu lado, que você sente a angústia, sejam mais empatas, porque o dinheiro que você está gastando hoje com a diversão que você acha que vai te trazer a felicidade plena e completa, uma vida cheia, você pode estar gastando esse dinheiro erroneamente e você vai pagar muito mais caro perdendo sua saúde com esse entretenimento hoje. Então, te conheça e cuide da sua saúde sempre em primeiro lugar. Uau, maturidade é tudo, né? Maturidade é tudo. Há 15 anos atrás, você estaria pensando dessa maneira? É nada. Nada. Olha como que é a maturidade, tá vendo? Se conhecer. Esse é o mal nosso, né? A gente não se conhece, a gente não percebe quem a gente é. Às vezes você não percebe nem o que você tem. Você acaba, vai buscar, quero isso, quero isso, quero isso. Mas peraí, deixa eu olhar o que que eu tenho, né? Pra ver se realmente eu preciso. E se eu for buscar, como você se conhece, de que forma é que eu vou buscar? Sim. Muito E profundo isso que você todos falou, fiquei nós, né, Doni? arrepiadão de novo. Nós somos semideuses, a gente é filho da fonte de Sim, energia. sim, sim. Então, para a gente acessar ela, é só a gente querer. Querer, e, ó, pensamento positivo é proatividade. Proatividade é o primeiro hábito. Sim. Todo mundo tem que ser proativo. Eu sempre falo que está dentro da influência, né? Porque nós temos dois caminhos. Ou você tem o caminho da positividade, da proatividade, ou o caminho da negatividade. Sim. Agora, eu acho que é muito irracional quando alguém. Eu não vou falar irracional, porque eu acho que estou sendo pegando pesado aqui. Mas eu acho que falta um pouquinho de percepção quando a pessoa vai para o lado negativo. Eu sempre falo, para que ocupar a tua cabeça com uma coisa que não vai resolver? Vamos por esse lado? Mas Proatividade, é muito positivo. difícil, né? Às vezes tem pessoas que Mas estão olha, muito no fundo, né? mas você aprende. Aprende, Mas isso mas aí tudo é cerebral, são camadas sim, são cerebrais. Isso aí camadas. você tem ali o reptiliano, você tem o sistema límbico, você tem o neocórtex, onde você Tem que ir tem ali descascando igual uma que é o, cebola. que é o pré-frontal, né? E esse pré-frontal, que é o racional, ele que Mais cansa de valer. importante. Mas a maioria vive onde? No sistema límbico, que é o sistema emocional. Aí eu não consigo, não dá. Ai, se eu pudesse fazer isso, eu fiz tudo isso e ninguém reconheceu. Você nunca vai ser Amanhã eu reconhecido. começo, A galera depois quer eu palma. faço. Esse é o Não sistema. espere palma. Não esquece. Por isso que Espere tapa. por isso que a base ela tem que ser forte. Por isso que a origem invisível é forte. Porque eu até trago a minha história, porque quando eu comecei em São Paulo com 15 anos, não tinha palco, não tinha motivação, não tinha dinheiro, não tinha corpo perfeito, não tinha capacidade mental, uma amplitude mental. Então tudo isso foi construído. Foram 17 anos para poder romper o platô, eu sempre falo, para sair da minha bolha e romper de vez o platô de potencial latente e começar ali, conseguir alguma coisa e construir o que foi construído, graças a Deus, hoje. Mas antes não tinha nada disso. Por quê? Porque as pessoas, elas aplaudem aquilo que elas veem. Se ela não vê um corpo perfeito, se ela não vê dinheiro, se ela não vê status. E hoje nós vivemos num mundo cheio de estímulos. Aliás, deixa eu deixar isso aqui para fechar. Entre o estímulo e a resposta, existe ali os 5 segundos. Existe ali a escolha. Porque hoje nós vivemos, a população vive totalmente doente. Por quê? Muita internet, muitos estímulos, muitas comparações. Fulano tem 1 milhão de seguidores, mas qual foi a origem invisível dele? O que ele passou para ter milhão? O que ela passou lá na medicina, depois medicina clínica, depois especialização em nutrologia,
plantões e plantões e plantões, problemas de assédios, olha quantos probleminhas para chegar hoje com 36 anos, tendo essa cabeça maravilhosa, se enxerga por dentro, se enxergou para poder estar falando isso aqui, compartilhando com você. Pegou a fórmula? Então, vou deixar aqui uma frase de transição. Talvez a transformação não esteja em fazer algo extraordinário uma vez, mas talvez ela esteja em fazer o básico de uma forma totalmente extraordinária, bem todos os dias. Então eu sempre falo, espiritualidade, saúde e trabalho com alta consistência. É consistência, alta consistência para ser autoconsistência. Doutora Mariana, quer fazer as considerações finais, além dessa mensagem? Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. E é muito legal estar aqui com uma pessoa que eu admiro e que me acompanha desde tanto tempo. Espero que eu tenha agregado aí no seu episódio. E obrigada. Uau! Você agregou muito, eu que agradeço muito a sua presença, doutora Mariana Rezende Mármora. É uma pessoa que eu conheço de fato há algum tempo, uma profissional incrível, um ser humano incrível. Eu acho que antes de você ser um profissional, você tem que ser um ser humano incrível, porque você só consegue de fato elevar o nível da sua vida em todas as áreas se você se olhar por dentro, se você for grata, se você servir. Eu acho que aqui está um ponto muito importante das nossas vidas, que a gente demora realmente a entender, você vai entender isso só com maturidade. E nós estamos aqui justamente, doutora Mariana, tanto você com a sua história, com tudo que você contou, como eu, com a minha história, com 59 anos, poder levar para esses jovens que estão vindo, né, para os netos e netas e filhos e tudo mais, como que é a vida depois que você se percebe. Sim, Ok? com certeza. Muito bem, então, gente, esse foi o 9º episódio aqui do Dr. Fórmula, aqui no Donicast Alta Consistência. E espero você aqui no episódio de número 10. Muito obrigado, Rony, meu querido amigo. Muito obrigado, Lucas. Gente, tchau. Beijo.